Programa Fé em Ação. Amém, pessoal? Boa tarde. Nós vamos dar continuidade hoje à campanha que nós estamos fazendo todos os domingos à tarde, que é a campanha do fortalecimento espiritual. E durante essas tardes de domingo eu tenho procurado, através da palavra de Deus, mostrar para você como se faz necessário você ser uma mulher, você ser um homem, você ser uma pessoa diante do qual tenha essa compreensão, esse entendimento de como é importante você buscar um fortalecimento no Senhor. A própria palavra de Deus, através de Paulo, diz: sede fortes, ou sejam fortes e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E uma das coisas que nós aprendemos durante essa campanha é que ninguém pode ser forte por si mesmo. Ninguém é capaz de produzir força por si próprio. A Bíblia fala que o Senhor é a força da nossa vida. E quem é que nos faz fortes? É Deus. Como? Através da sua palavra, através do seu espírito, através, do seu poder. Mas para que a gente de fato receba esse fortalecimento do Senhor, tudo é através de uma busca. Tudo é através da nossa busca no Senhor. Por isso é tão importante você estar na casa de Deus, na presença de Deus, porque uma coisa a gente vê acontecer e acontecer muito, é as pessoas, elas enfrentarem problemas na vida, elas enfrentarem dificuldades, situações difíceis, e muitas vezes essa pessoa que enfrenta luta, problema e dificuldade, ela é uma pessoa de fé, é uma mulher de fé, é um homem de fé, mas mesmo sendo uma mulher de fé, um homem de fé, essa pessoa muitas vezes, ela não consegue vencer, ela não consegue obter a sua vitória, ela não consegue ver resultado na sua vida, ela não consegue ver o diabo no seu devido lugar. E eu vou dizer uma coisa para você: o devido lugar do diabo na vida de uma pessoa que crê no Senhor Jesus não é nas costas da pessoa, sobre os ombros da pessoa, não é com as garras sobre a pessoa, com os pés pisando sobre a pessoa. O devido lugar do diabo na vida de uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo é, como a Bíblia fala, debaixo dos seus pés. O lugar de Satanás na sua vida tem que ser debaixo dos seus pés. E para isso acontecer é pela fé. O apóstolo João fala: e esta é a vitória que vence o mundo. E quando ele fala a vitória que vence o mundo, ele está falando de tudo que é no mundo. O que há no mundo? A Bíblia fala: o mundo jaz no maligno. Então a vitória sobre aquele que está no mundo, que é Satanás, que é os seus demônios, ela acontece por meio da fé. Mas há algo que a palavra de Deus ela nos mostra a respeito desse assunto, a respeito da fé. Porque muitas vezes está faltando algo. É preciso haver algo mais junto com a sua fé, para que você possa vencer, para que você possa realmente ser uma pessoa, como diz a santa palavra de Deus, mais do que vencedora. E é isso que nós vamos estar vendo nessas próximas tardes de quarta-feira, nesta campanha do fortalecimento espiritual. Amém, pessoal? Então, olha, por favor, se coloca de pé por um instante, por um minuto. Eu gostaria de fazer uma breve oração, colocando essa reunião, colocando a minha vida, a tua vida, as nossas vidas diante do Pai Celestial. Lembrando sempre que a palavra de Deus fala que se nós que somos maus, nós que somos imperfeitos e estamos sujeitos a falhar, a errar, nós procuramos dar o melhor para os nossos pais, para os nossos filhos, muito mais, diz a palavra de Deus, nos dará o Pai Celestial aquilo que nós lhe pedirmos, seja o Espírito Santo, seja força, seja poder, seja sabedoria, seja discernimento, seja conhecimento, seja paz, seja alegria. A palavra de Deus ela garante que o nosso Pai Celestial nos concede todas essas coisas, e Ele nos concede, nos dá graciosamente, quer dizer, de graça,
pela sua graça e misericórdia, Ele nos concede, como diz a palavra de Deus, né? Liberalmente, nada nos impropera, quer dizer, Ele não põe impedimento, Ele não põe obstáculos. A única coisa que Ele exige é que nós creiamos nele. Se você trouxe a sua Bíblia, a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Pronto? Segunda epístola ou carta de Pedro. Tanto uma coisa ou outra está certo. Se você quiser falar epístola, está certo. Se você quiser falar carta, também está certo. Segunda epístola ou carta de Pedro, capítulo 1. Muito bem. Olha o que diz aí, a partir do versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Paz, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Olha para cá. Você vê que quem escreveu esta carta, essa epístola, foi Simão Pedro, servo e apóstolo de quem? De nosso Deus e Salvador, quem? Jesus Cristo. Você vê que o apóstolo Pedro aqui, ele se refere ao Senhor Jesus como nosso Deus e nosso Salvador. E o apóstolo Pedro, ele dirige essa carta a quem? Ele dirige essa carta a todas as pessoas que obtiveram, que têm a mesma fé que ele tinha, que crê no mesmo Deus que ele cria, que tinha o mesmo Salvador, que tem o mesmo Salvador que ele tem. Então essa carta é uma carta que Pedro escreve pela inspiração do Espírito Santo a todo homem, a toda mulher, a toda pessoa que tem a fé em Jesus Cristo. E olha as palavras que Pedro usa, gente. Ele fala que obtiveram fé preciosa. Que obtiveram o quê? Fé igualmente preciosa. Olha para cá. Essa carta que Pedro escreve é para cada um de nós. As coisas que ele relata aqui, as direções que ele dá aqui, o assunto que ele aborda aqui, é do meu interesse e é do teu interesse. Porque você que está aqui hoje, eu creio. Você crê no Senhor Jesus como teu Deus. Você crê nele como teu Salvador. Você crê nele como teu libertador. Você crê nele como único meio de se achegar a Deus, o Pai. Você crê nele, né, como sendo Deus de justiça. Você crê nele como Deus de prosperidade, como Deus que supre suas necessidades. Você crê nele como Deus que pode transformar, né, você, transformar teu marido, tua esposa, transformar teu filho, tua filha. Você crê nele como Deus que pode transformar teu casamento, que pode transformar, enfim, cada situação contrária ou adversa a você. Então a mesma fé preciosa que Pedro tinha, eu e você temos. E a palavra de Deus ensina, gente, que através da nossa fé, nós, que nem eu falei agora há pouco, nós podemos vencer o mundo e tudo que é no mundo. Através da fé em Deus, em Jesus Cristo, porque tanto Deus, tanto o Pai como Jesus é Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, Jesus ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. Em outra versão diz, que o coração de vocês não fique aflito. Crede em Deus, crede também em mim. Então, você crendo em Deus, crendo no Senhor Jesus, você está crendo em Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Então, a Bíblia fala que nós devemos ter uma fé
em Jesus Cristo. E que através dessa nossa fé em Jesus Cristo, nós podemos vencer qualquer tipo de doença e enfermidade. Você pode ter a sua vitória sobre o câncer, você pode ter a sua vitória sobre o diabetes, o colesterol, você pode ter a sua vitória sobre o tumor, sobre o caroço, sobre a leucemia, sobre a paralisia, sobre a cegueira, sobre a catarata, a miopia. Você pode ter a sua vitória sobre toda e qualquer doença maldita que venha das profundezas do inferno. Através da fé você pode vencer a crise no casamento, você pode vencer as diferenças que existem no seu lar, você pode vencer a desunião, o desamor, você pode vencer a desatenção, você pode vencer as brigas, né, que se levantam contra o seu casamento, por meio dos seus filhos, por meio do marido, esposa. Através da fé, você pode vencer a miséria, vencer a pobreza, vencer o desemprego. Através da fé, você pode vencer a falência, você pode vencer, né, a fome, você pode vencer a derrota financeira, material, profissional. Através da fé, você pode vencer o vício da bebida, o vício das drogas, o vício do cigarro. Através da fé, você pode vencer o adultério, a prostituição, você pode vencer qualquer trabalho de feitiçaria, bruxaria, macumbaria. Você pode, através da fé, vencer o olho gordo, você pode vencer o olho grande, você pode vencer o mal olhado. Através da fé, você pode vencer qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer problema. Através da fé, diz a palavra, você pode vencer Satanás, você pode vencer qualquer demônio, você pode vencer o inferno inteiro que se levante contra você. Como Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E você é a igreja de Cristo, você é uma pessoa de Cristo. Então, ele está dizendo, você pode vencer através da fé qualquer coisa. Mas presta atenção, gente. Jesus, ele fala que há certas coisas que são impossíveis aos homens, mas que essas mesmas coisas que são impossíveis aos homens podem se tornar possíveis a eles, se eles o quê? Se eles crerem no Senhor Jesus, se eles crerem em Deus. Mas uma coisa Jesus falou que é impossível, e essa coisa que ele fala que é impossível a mim, a você, é agradar a Deus sem fé. Você pode ser trabalhador, trabalhadora, honesto, honesta, você pode ser uma pessoa amabilíssima, você pode ser uma pessoa que tenha toda a boa vontade e todo o querer de fazer o bem dentro de você, você pode ser uma pessoa que não faça mal para ninguém, mas se você não tiver fé, se você não tiver confiança em Deus, e quando eu digo confiança em Deus, fé em Deus, eu não estou falando apenas de saber que Deus existe, não estou falando apenas de você ter uma informação a respeito do que Deus pode, do que Ele é, do que Ele é capaz, mas eu falo a respeito de confiar em Deus, crer em Deus no sentido de crer, confiar, dar crédito na sua palavra, na sua mensagem, naquilo que te é pregado, extraído daqui, ó, a Bíblia, e que vem por inspiração divina. Porque da mesma forma que a Bíblia ela foi escrita, inspirada por Deus, por homens santos, assim também a palavra de Deus ela é pregada, ela é ensinada, sob a inspiração do Espírito Santo. Então, sem fé, presta atenção, sem fé é impossível você agradar a Deus. Agora presta atenção, a Bíblia fala que, em uma outra passagem, que Deus ele repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Então Deus colocou dentro de mim uma medida de fé. Deus colocou dentro do teu coração, mulher, uma medida de fé. Deus colocou dentro do seu coração, homem, uma medida de fé. Deus colocou dentro do seu coração, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, uma medida de fé. Então todos nós recebemos uma medida de fé dentro de nosso coração. E que fé que nós recebemos dentro do nosso coração?
É essa fé que eu estou dizendo para você, que sem ela é impossível agradar a Deus, mas que com ela você pode vencer qualquer problema, qualquer situação, qualquer coisa. Qualquer coisa. Então você tem essa fé. Agora tem um detalhe, gente. Se a Bíblia te ensina, se a Bíblia dissesse que existe algo mais que é necessário, além da fé, para que você pudesse vencer, para que você pudesse ter a sua vida abençoada, para que você pudesse ter, vamos dizer, a mesma fé, só que essa mesma fé fortalecida, essa mesma fé em constante crescimento, essa mesma fé, né, num grau maior de força, você não ia querer saber o que é? Você não gostaria de saber como que você poderia alcançar essa fé? Sim ou não? Pois é exatamente isso, gente, que o apóstolo Pedro ele chama a nossa atenção nessa carta. Olha para você ver. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 1. Vamos continuar lendo o versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso esse texto, gente. O apóstolo Pedro, ele fala de muitas coisas grandiosas. Ele fala de como Deus, através do seu divino poder, nos concedeu tudo o que necessitamos ou precisamos com respeito à vida e à piedade. Ou seja, para simplificar, Pedro fala assim que Deus, pelo seu poder, ele nos concedeu, nos deu tudo o que precisamos para nossa vida aqui na terra, para ter uma vida abençoada e vitoriosa, e tudo o que precisamos para nós vivermos uma vida com piedade, quer dizer, uma vida em que nós vivamos para Deus, para agradar a Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus, como Jesus falou, né? Para fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Lembra o que ele falou? Eis-me aqui, ó Deus, não se faça ou não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Viver piedosamente, ter uma vida de piedade é isso, viver uma vida para agradar, servir, adorar e fazer a vontade de Deus. Ele fala também nessa carta que por Deus que nos chamou para a sua própria glória e virtude, nos chamou para a sua glória e virtude, para o teu reino de glória e de poder, ele nos tem doado as suas preciosas e muito grandes promessas, olha, muito preciosas e grandes promessas, para que por ela, pelas promessas de Deus,
nós nos tornemos coparticipantes da sua natureza divina. Lembre-se disso. Jesus era homem, e 100% homem quando estava aqui na terra, mas ele tinha a natureza divina. E a Bíblia fala que através das promessas de Deus, Pedro está falando, nós podemos nos tornar coparticipantes, quer dizer, ter participação junto com Cristo na sua natureza divina, na sua natureza celestial, na sua natureza santa, na sua natureza, né, que vem diretamente da essência do trono da graça, do Pai celestial. Meu Pai, é muita coisa. Agora ele fala que através dessa participação da natureza divina, nós temos o livramento da corrupção, da contaminação, né, das paixões que há no mundo. E quantas a Bíblia fala, o apóstolo João fala, né, que no mundo há muitas concupiscências. A concupiscência da carne, dos olhos, a concupiscência, né, de coisas que estão presentes no mundo. Concupiscência quer dizer desejo. Paixões também quer dizer, né, algo que atrai, algo, né, que deixa a pessoa ligado a algo, né, mais ou menos quando o jovem ou a jovem, um se apaixona pelo outro, aquela ligação, né, aquela coisa forte, aquela coisa, né, que aproxima um do outro, né, é um fogo, né, um querer, é um desejo muito grande, né, muitas vezes até acaba fugindo do controle, ele acaba se tornando demoníaco. Mas aqui ele está falando que é exatamente para nos livrar disso, das paixões, das tentações, dos desejos que há no mundo. Por isso mesmo, versículo 5, por isso mesmo, vós, por isso mesmo quem, gente? Vós. Quando ele fala vós, está falando de quem? De nós. Ele está falando que nós devemos fazer algo. Que nós devemos fazer alguma coisa. Ele não está dizendo aqui que Deus tem que fazer alguma coisa. Ele não está dizendo aqui que os anjos dele vão fazer alguma coisa para nós. Ele não está dizendo aqui que o Senhor Jesus vai fazer algo por nós. Ele está falando, portanto, vocês, o quê? Continua lendo, versículo 5. Reunindo toda a vossa diligência. Olha para cá. Reunindo toda a vossa diligência. Quando ele fala reunindo toda a vossa diligência, está falando assim, e vocês, reunindo todas as vossas forças, as suas dedicações, que vocês se apliquem, que vocês trabalhem, que vocês hajam, que vocês se esforcem, para quê? Versículo 5, associar com a vossa fé a virtude. Olha para cá. Ele fala que nós devemos associar com a nossa fé. Associar, quer dizer, ele mostra nesse texto, gente, que existe algo mais além da fé, que nós precisamos ter, para ter essa vida vitoriosa e mais que vencedora, essa vida abençoada. Quando ele fala de associar algo à fé, quer dizer, a juntar algo à fé, unir algo à fé, acrescentar algo à nossa fé, que vai fazer com que a nossa fé cresça, que vai fazer com que a nossa fé aumente, que vai fazer com que a nossa fé se desenvolva, como ele diz no versículo, quer ver? Olha aí o que ele diz no versículo de número 8, depois que ele fala de um monte de coisa, porque estas coisas existindo em vós, essas coisas existindo em vocês, e em vós, aumentando em vocês, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para cá. Ele fala que essas coisas que nós podemos unir, nós podemos acrescentar, nós podemos associar, nós podemos ajuntar a nossa fé, vai fazer com que nós não sejamos inativos, que nós não sejamos infrutuosos, quer dizer, vai fazer com que nós não sejamos pessoas que não produzam frutos, que fique sem produzir frutos, que fique parado, que fique sem ação, né? Que nada acontece na nossa vida. Se essas coisas existirem em nós e aumentando em nós, então nós vamos produzir muitos frutos, nós vamos conquistar muitas coisas, nós vamos vencer tudo, nós vamos derrotar qualquer obra do diabo, nós vamos, pela fé associada a essas coisas que ele vai mostrar para a gente, nós podemos vencer
sempre e nunca ser derrotados, nunca ser humilhados, nunca ser vencidos, nunca ser pisados, nunca ser enganados, nunca ser dominados ou escravizados pelo diabo, mas seremos sempre, como a Bíblia fala de José, governador e não escravo, o que manda e não o que é mandado, o que tem todo poder e autoridade e não aqueles que são um zero à esquerda, um sem nada. Então, gente, ele está falando aqui, olha, da nossa parte tem que ter esforço, da nossa parte tem que ter dedicação, da nossa parte vai ter que ter aquela aplicação pessoal, a associar, a acrescentar, a juntar, a unir com a nossa fé. Primeira coisa, o que ele fala? A virtude, a virtude. Gente, a palavra virtude pode significar muitas coisas, excelência, qualidades. Lembra que a Bíblia fala em Provérbios? Mulher virtuosa ou mulher cheia de virtudes. Quem a achará? A sua beleza, a sua qualidade excede a muitas joias. Quer dizer, virtude na Bíblia pode ser, dependendo do texto, do contexto, pode ser, entendida como qualidade, como algo de qualidade que há na vida da pessoa, que diferencia ela das demais. Virtude também pode ser, na Bíblia, chamada de excelência, como também de energia, energia. Mas a palavra que mais se poderia aplicar a esta palavrinha virtude é uma palavra chamada poder. Então, juntamente com a nossa fé, nós devemos o quê? Associar, acrescentar o quê? Poder. Por isso, rapidinho, abra sua Bíblia, marca Pedro, 2 Pedro 1 aí, nós vamos voltar. 2 Pedro, capítulo 10, que o Espírito Santo for dirigindo aqui, eu vou passando para você. Olha o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha para cá. Interessante que esse texto de Atos 10, 38, ele fala a respeito do Senhor Jesus. E quando a gente para pensar e meditar a respeito do Senhor Jesus, a gente pode chegar numa conclusão, como a Bíblia fala, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quer dizer, a fé se origina em Jesus e é terminada, consumada em Jesus. Qual a pessoa de maior fé que andou neste mundo? Ou qual é a pessoa que mais tinha fé neste mundo? O Senhor Jesus. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano que tenha tido ou tenha maior fé que a dele, porque ele é o próprio autor, ele que criou, ele que inventou esse negócio de fé. Então não existe ninguém acima dele. Mas a Bíblia mostra nesse texto que Jesus era vitorioso, que Jesus era vencedor, que ele andava por toda parte fazendo o bem. Ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, libertava as pessoas, restaurava a vida das pessoas, prosperava as pessoas, enfim, ele trazia paz, ele destruía as obras do diabo, ele vencia o inferno, ele vencia a doença, ele vencia tudo. E qual o segredo? A Bíblia fala que ele foi ungido com o Espírito Santo. Assim você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo ele habita em você, ele mora em você. Mas muitas vezes o que falta na vida da pessoa é a palavrinha seguinte que diz aí, ele não era apenas um homem que tinha o Espírito Santo, que era ungido pelo Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo, era ungido pelo Espírito Santo, mas ele tinha algo mais. O que ele tinha? Poder. Ele tinha poder, ou essa palavrinha que Pedro fala, associai a vossa fé à virtude, ou o poder. Ele tinha virtude e tinha poder. Ele tinha virtude e poder de Deus. Você está entendendo? Então, se Jesus, ele acrescentou algo mais além algo mais na fé dele, se ele não usou apenas a fé, ele usou algo mais, eu e você também necessitamos dessa mesma coisa.
E eu e você precisamos desta mesma coisa, para ter os mesmos resultados que ele teve enquanto estava aqui na terra, como homem, representando a mim e a você. A Bíblia fala que ele deixou exemplo para nós seguirmos os seus passos. Para nós seguirmos os seus passos. Então o que você precisa fazer é o quê? Associar, acrescentar, unir, juntar a sua fé, virtude, poder. E essa virtude, esse poder, olha como que vem para a nossa vida. Está em Atos 10, Atos capítulo 1. Volta aí, umas 9 páginas aí mais ou menos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha o que diz aí, versículo 8. Mas recebereis o quê? Poder ou virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Olha para cá. Nesse texto, Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, aquele que nós vimos em Atos 10, 38, que foi ungido com o Espírito Santo e com poder, quer dizer, ele tinha o Espírito Santo e tinha o poder, tinha virtude. Ele nos diz como nós podemos receber essa mesma virtude, esse mesmo poder. Ele fala, mas recebereis virtude, mas recebereis poder, mas recebereis unção ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ao descer sobre vós quem, gente? O Espírito Santo. Então, essa virtude, esse poder, vem sobre a nossa vida através do Espírito Santo. Mas pastor, o senhor disse que o Espírito Santo está na minha vida. Sim, só que Jesus aqui está falando de um batismo no Espírito Santo. É uma ocasião em que a pessoa ela é mergulhada no Espírito, em que o Espírito Santo transborda dentro dela. E o que vai fluir dela, o que vai sair dela, qual a consequência desse transbordar, desse enchimento do Espírito Santo na vida dessa pessoa? Vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, olha o que diz aí, rapidinho, Marcos, capítulo 5, o texto é meio comprido aqui, eu vou dar uma resumida para você. Esse texto é muito conhecido, fala de uma mulher, 12 anos seguidos da vida dela, estava sofrendo, do quê? De uma hemorragia, todo santo dia, 24 horas, aquela mulher estava perdendo sangue, e a Bíblia fala que a vida da carne está no sangue, perdeu sangue, está perdendo vida. Aquela mulher devia estar fraca, devia estar anêmica, aquela mulher, né, estava às portas da morte. A Bíblia fala que durante 12 anos, ela lutou de todas as formas, de todos os meios, ela pegou e foi atrás de médico, e outro médico, e tomava remédio, fazia tratamento, e sei lá o que mais que ela devia ter feito. A Bíblia fala que ela gastou todo o dinheiro dela, em médicos, em remédios e tratamentos, mas nada adiantava, a situação dela era cada vez pior, até que ela ouviu falar de Jesus Cristo. Ela ouviu falar provavelmente que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus podia dar solução no problema dela, que Jesus podia abençoar a vida dela. E o que ela fez então? Um dia que Jesus estava passando, a Bíblia fala que aquela mulher então ela entrou no meio da multidão, fraca, anêmica, talvez gatinhando, rastejando, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar nas vestes, serei curada. E a Bíblia fala então, olha para você ver, capítulo 5, versículo de número 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele e por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele, o quê? Saíra ou fluíra, ou o quê? Poder ou virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Olha para cá, a Bíblia fala que logo que aquela mulher entrou no meio da multidão, dizendo consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar nas vestes, na beirinha do seu vestido, serei curada. Ela chegou por meio entre a multidão, por trás dele, tocou nas vestes e logo, imediatamente, instantaneamente, aquela mulher sentiu estar curada do seu flagelo, da sua doença, da sua enfermidade.
ela viu o sofrimento acabar ali imediatamente. E a Bíblia fala o quê? E Jesus, reconhecendo que dele saíra o quê? Poder, virtude. Virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Gente, olha o que saiu de Jesus: poder. O que saiu de Jesus? Virtude. Você está entendendo? Não é simplesmente você ter a fé, porque fé eu tenho, você tem. Mas se você quer algo mais de Deus, se você realmente quer ter essa vida, torna a dizer pela quarta vez, vitoriosa e mais que vencedora, você precisa ter isso também. Virtude, poder. Você precisa ser uma pessoa diante do qual vai sair, vai proceder, vai se manifestar atrás de você o poder de Deus, a virtude de Deus. Pois a Bíblia ensina a unção de Deus, o poder de Deus, a virtude de Deus despedaça o jugo. Jugo quer dizer domínio. Aquilo que amarra, aquilo que prende, aquilo que te escraviza, aquilo que impede você de vencer, de crescer, de ser feliz, de ser abençoado. A unção, a virtude, o poder de Deus quebra essas coisas. Agora, gente, aí é que tá. A maioria das pessoas, se você perguntar, quer ser vitoriosa, quer ser mais que vencedora, quer ter resultado na vida. Mas a minoria, infelizmente, são muito fracas e derrotadas. Sabe por quê? Porque elas querem a virtude, querem o poder, querem essa vitória, mas não querem pagar o preço, não querem buscar, não querem, as pessoas, elas não oram, elas não se santificam, elas não se consagram, elas não buscam a Deus com sinceridade, ou não buscam a Deus com aquele desejo, como diz a Bíblia, de todo o coração. Então a Bíblia fala que se você quer ter essa virtude, esse poder, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo. Mas para você receber esse batismo no Espírito Santo, olha, você vai ter que abrir o seu coração, você vai ter que abandonar, você vai ter que renunciar à sua vida de erro, sua vida de medo, sua vida de pecado, sua vida de dúvida, sua vida de incredulidade, sua vida dividida com o mundo, entre Deus e o mundo, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Você vai ter que renunciar, toda a prática errada, todo pensamento errado, você vai ter que corrigir sua postura. Se você realmente quer receber esse poder de Deus, então você vai ter que se aplicar, diligentemente, com diligência, você vai ter que reunir suas forças para orar. Não é orar 1 minuto, 2 minutos, não, gente. Orar é aquela busca sincera. Orar como o Filho de Deus orava. Como que o Filho de Deus orava? E levantou-se logo de manhã cedo e subiu ao monte a fim de orar. E passou a noite em oração, orando ao Pai. Olha para você ver. E novamente retirou-se, para um lugar, deserto, para orar. Quando foram prender Jesus, onde que ele estava? No jardim do Getsemane. O que ele estava fazendo pouco tempo antes? Orando. Então você está entendendo? Você vai ter que se aplicar à oração, buscar ao Espírito Santo, buscar a presença de Deus. Você vai ter que se aplicar ao jejum. O jejum torna a dizer, não vai mudar a Deus, não vai mudar não vai mudar a Deus, mas vai mudar você. Vai te tornar mais sensível a Ele, um coração mais aberto para Ele. O jejum vai ajudar você a estar, numa condição tal que Deus pode agir e se manifestar na sua vida. Então hoje, gente, na oração, nós vamos fazer uma busca ao Espírito Santo. Você vai buscar fortalecer a tua fé. Você vai buscar aumentar a sua fé. E como você viu aqui, o apóstolo Pedro, ele fala de muitas coisas aqui que nós devemos associar. Nós devemos unir, juntar a nossa fé. Eu não contei não, vamos contar junto aqui, porque cada semana nós vamos continuar vendo. 2 Pedro capítulo 1, Olha aí para você ver. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Ele fala de 7 coisas aí, 7 coisas que nós podemos acrescentar, nós podemos unir, nós podemos agregar, nós podemos
ajuntar com a nossa fé, para que a nossa fé faça de cada um de nós pessoas que vão produzir frutos, pessoas que vão estar em constante ação, atividade no reino de Deus, e por isso podermos sempre ter a vitória que vence o mundo, que vence o diabo, que vence qualquer problema, qualquer situação, para que seja confirmada na minha vida, na tua vida, na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Deus, a vida de mais que vencedor.